Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Um bom dia para todos os ouvintes da palavra do Senhor, a palavra do dia. Glória a Deus. Está em João 6, que diz a multiplicação dos pães. Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operara sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastaria para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para a multidão? Disse Jesus: Manda assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os 2 peixes que eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e os encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram ao que havia contado. Havia comigo. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se de ele só para o monte. Glória a Deus. Essa palavra tão conhecida, tão pregada, né, gente? Sobre a multiplicação dos pães. Louvado seja Deus, graças a Deus, né? Eu quero louvar a Deus, agradecer por por essa manhã, né, tão preciosa. Quero agradecer pela noite que Ele cuidou da gente, uma noite de paz, né? E também reconhecer e saber e sentir a dor de muitas pessoas que não dormiram em paz, né, gente? Tantas pessoas aí com dor, sofrendo, quantas crianças que não deixaram seus pais dormirem por conta de febre, de dores. Temos que lembrar também, né? E quando a gente comer também tem que lembrar das pessoas que estão famintas e agradecer ao Senhor por tudo que a gente tem, né? Muitas pessoas estão longe da sua família, internadas, em estado terminal, pessoas aí sofrendo pelas enchentes, guerras, secas, né? E a gente, como é membro um do outro, a gente também sente as dores, né? Então vamos agradecer sempre ao nosso Deus pela noite que a gente teve, pela cama, né? Quantas pessoas nem cama tem, né? Agradecer ao Senhor pela família que está conosco. A gente já viu, já conversou, né? E que bênção. Graças a Deus. Também pelo alimento. E aqui a gente leu que Jesus, ele partiu para outra banda do mar da Galileia,
que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia. Por que seguia? Porque via os sinais que Jesus operava. Sabiam que Jesus curava, sabia que Jesus abria olhos aos cegos, curava coxo, ressuscitava mortos. E essa multidão reunia atrás de Jesus. Onde Jesus estava, eles estavam lá, né? Para ouvir a palavra, para ser curado. Sabia que de alguma coisa boa vinha lá desse profeta, do Senhor Jesus, né? E outros iam por curiosidade, por ver realmente se ele ia operar, né? Mas eu sei que aqui tinha mais de 5.000 pessoas que estavam seguindo a Jesus, que foram lá para o deserto, sabendo que ele estava lá. E talvez levavam parentes aleijados. Eu sei que iam atrás de Jesus Cristo, né? E Jesus, olha só, subiu para o monte orar e assentou ali com seus discípulos. A gente via que ele estava sempre orando, buscando ao Pai, porque ele sabia que tinha que enfrentar era difícil, né? Ele estava aqui despido da sua glória, como ser humano, né? Então ele ia buscar sempre o Pai, sempre orando, se retirava sozinho e ficava orando, pedindo orientação do Pai, se revestindo do poder do Espírito Santo, para poder fazer a obra de Deus, do Papai, né? E a gente viu que ele subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, né? E já estava chegando a Páscoa, a festa dos judeus. Jesus levantando os olhos para o céu, Jesus levantando os olhos e viu uma grande multidão. Aí o Senhor Jesus se preocupou com comida e chamou, né, um dos discípulos, chamou Filipe e falou: Filipe, e agora? O que a gente vai dar para essa multidão comer? Puxa vida, já faz dias que eles estão aqui andando atrás de nós, conosco, e eu percebo que eles não têm nada para comer. Mas Filipe falou assim: Senhor, eu vou dizer uma coisa, viu? Nem 200.000, né, R$ 200 talvez, 200 dinheiro, não dá para comprar comida para toda essa multidão de gente. Era 5.000 e pouco, né, gente? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 200 não dá. Aí o Senhor Jesus fez isso para experimentá-los. E aí então o que aconteceu? Jesus chamou André, o irmão de Pedro, e falou para André falar para eles assentarem na relva. Puxa vida, mas talvez a mente de Filipe ficou ali rodando, né? Como que pode? Aonde a gente vai arrumar mais de R$ 200, né? Para comprar pão para esse monte de gente. Não dá não. Mas André obedeceu. E foi então pedir para as pessoas se assentarem em ranchos, né? Glória a Deus. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram então os homens. E o que Jesus fez? Jesus pegou aqueles pães, gente, e deu graças a Deus. O que ele fez? Deu graças ao Pai. Ele ergueu aqueles pães ao céu. Olha o valor, né, gente, da gente agradecer a Deus por aquilo que a gente tem, que Deus dá pra gente. Talvez você é acostumado a comer 3, 4 pãozinhos de manhã, e quando tem talvez você tenha murmurado. Então agradeça esse pãozinho, porque esse pãozinho vai fazer efeito. Esse pãozinho tem muitas pessoas que nem a casquinha dele não tem. Então nós devemos ser agradecidos ao nosso Deus. Erguer aos céus as mãos e agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele nos dá,
né? Se tem só um, glória a Deus. Se tem mais, glória a Deus. Se não tem nada, graças a Deus. Em tudo dá graça, porque Deus sabe muito bem as necessidades que a gente tem e pode suprir. Quantas pessoas por pouca coisa a gente fica murmurando e blasfemando, xingando, vai trabalhar sem café da manhã com a cara feia, brigando com todo mundo. Gente, que isso? Dá graças a Deus. Sabe por que Deus permite a pessoa passar por isso? Até a pessoa aprender a agradecer o pouquinho que Ele dá, né? Ah, mas é que eu recebi o pagamento e hoje nem pão tenho para comer. Ah, porque eu recebi o pagamento, não tem nada, entendeu? Então, enquanto a pessoa não aprender, ela sempre vai viver assim, até ela reconhecer que o céu reina, né? Então, Jesus tomou os pães, gente, dando graça, entendeu? Repartiu pelos discípulos e pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes. Da mesma forma, né? Agradecer pelos pães e pelos peixes. E aí então o Senhor Jesus, o que Ele fez? Entregou para os discípulos, disse para os discípulos, e passando, né? Conforme ia passando, ia se multiplicando de uma forma gloriosa. Eu sei, gente, que ninguém ficou sem comer. Todo mundo comeu até saciar. Até saciar, gente. Comeram, comeram, comeram. Comeram pães, comeram peixe. Aí, quando eles estavam bem saciados, o Senhor falou assim, agora vocês passam recolhendo o que sobrou. E além disso, gente, sobrou 12 cestos cheios de peixes e pães. Tinha 12 discípulos e cada um deles tinha um cesto cheio de pão e peixe, simbolizando que cada um dos discípulos iria pregar a palavra de Deus com o evangelho na mão. O peixe significa o louvor, né? E o pão significa a palavra. Então, cada um deles recebeu uma responsabilidade de alimentar as pessoas com a palavra de Deus. Então, gente, muitas das vezes as pessoas vão, né, vão procurar a palavra de Deus e voltam vazios, anêmicos, porque não tem palavra. Muitos contam historinha, muitos contam piadinhas e não estão dando pão e peixe para as pessoas comerem. E o Senhor Jesus, Ele deu essa responsabilidade para os seus discípulos e nós somos discípulos. Precisamos, então, dar pão e peixe para as pessoas comerem, né? A palavra de Deus. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus, bem-aventurada você, que está comendo pão e que está comendo peixe também, né? Então, vamos se saciar das coisas de Deus, encher o nosso coração da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, gente, é escudo, é proteção. A palavra de Deus, gente, ela limpa, ela lava. A palavra de Deus, ela nutre a nossa alma. Então, a pessoa que não gosta de ouvir a palavra de Deus é uma pessoa vazia, triste, doente, né, desanimada, transmite para os outros desânimo, transmite para os outros a fraqueza, né, porque o inimigo se apodera da fraqueza da pessoa e a pessoa vai transmitindo isso para todo mundo. E aqueles que estão fracos também vai ficando junto aquele grupo de gente fraco, né, de pessoas que estão andando espiritualmente como rubis, né? Pera lá, gente, eu errei. Não é rubis. Estão andando como zumbis espiritualmente, né?
é um morto-vivo, não é verdade? Nada tá bom, nada satisfaz. O fulano não serve para nada, o fulano outro também não, o trabalho não tá bom, o dinheiro não tá bom, nada tá bom. Não tem felicidade em lugar nenhum, né? Porque está, gente, sem a palavra, né? E a responsabilidade daqueles discípulos eram anunciar o evangelho. Então, gente, nós temos que olhar também qual é o nosso chamado. Nós somos chamados para quê? Para distribuir pão. Nós temos que distribuir a palavra. Não adianta nós guardar para nós mesmos, não vai fazer efeito nenhum. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Vamos lá. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia: esse é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que eles estavam querendo fazer ele de rei, ele pegou e se retirou para o monte. Então é isso, as pessoas só pensam nisso, né? Fazer ele de rei, dar um cargo para ele, dar uma posição para ele, porque é isso, aquilo. Né? Basta a pessoa ver um milagre que já canoniza, já fala que, né? Calma aí, gente, tudo tem seu tempo determinado, né? Não vamos se preocupar em posições, vamos se preocupar em levar o pão para as pessoas, né? Glória a Deus. Se você hoje, nesse dia, receber muitas palavras negativas, seja esperto, seja inteligente, não receba a palavra negativa, receba as palavras positivas, as palavras que têm a vida, né? Escolhe, né? Ninguém é obrigado a comer um pão bolorento e ninguém é obrigado a tomar um vinho, né? Coalhado, velho, não é verdade? E ninguém é obrigado também a comer peixe que não, né? Que não é fresquinho, peixe dilatado. Mas nós vamos comer, gente, pão fresco, peixe fresco, não é verdade? Vamos comer, gente, palavras boas, palavras que nos dão vida, palavras que nos põem para cima. Vamos receber a palavra da virtude, vamos receber e outra também. Se a pessoa não tem nada para dar para a gente, fica falando um monte de abobrinha, vamos nós falar. Vamos nós transmitir coisa boa, porque a gente dá aquilo que a gente tem, né? Se dentro do coração da pessoa está cheio de amargura, ela vai transmitir essa amargura. Aquele nervosinho, aquele estresse. E outra, né, gente? A pessoa ouve tanto, mas não pratica. Tenho certeza que Deus tem falado, vai para a igreja, vai buscar as coisas de Deus. Mas a igreja é isso, a igreja é somos nós. Porque, você está entendendo? A pessoa não aceita. Aí, sabe, chega aí na segunda-feira, vai trabalhar, quer descontar em todo mundo o seu estresse. A sua ressaca, né? Acho que todo mundo é culpado, né? Aí, gente, mas graças a Deus que você buscou a boa parte, né? Você recebeu o alimento, você recebeu o pão, que é a palavra. Você recebeu, você está nutrido, você está abençoado. Então vamos fazer a diferença. Nós que fomos alimentados, vamos fazer a diferença. Vamos fazer o que Jesus disse, vamos distribuir o pão, né? E outra também, essa palavra pode servir também para muitas pessoas que estão se preocupando muito, né? E agora? Como é que eu vou fazer minha compra? E agora? Como é que eu vou fazer isso? Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele vai te dar vitória. E Ele endireitará o seu caminho. Confia no Senhor, que Ele é o Deus da providência, né? Porque muitos já receberam pagamento, estão preocupados, dizendo, mas eu nem terminei de receber o pagamento, já foi. Como é que eu vou fazer até o final do mês? Confia no Senhor
Faça como Jesus fazia. Sabe o que Jesus fazia às vezes? Se retirava, ficava sozinho para falar com o Papai Todo-Poderoso. Faça isso. Sabe o que você faz? Pega seu carro, vai lá para o monte, fica lá sozinho, conversa com o Papai Todo-Poderoso, né? Se retire, vai para o seu quarto, fica lá sozinho falando com o papai. Não é? De verdade, gente, ele é presente. A gente só não está enxergando ele. Mas ele é presente. Você pode ter certeza, certezíssima. Eu falo porque eu sei. E a gente só confirma aquilo que a gente sabe. Eu sou testemunha de que Jesus é real, tá? Eu sou testemunha de Jesus Cristo, gente. Ele é muito real mesmo. Maravilha, pessoal. Então, creia. Não fique sofrendo, sendo que você pode confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que Ele se faz presente. Não vamos esperar o Natal para ficar falando de Jesus. No Natal todo mundo fala de Jesus, do nascimento dele, porque é isso, porque é aquilo, né? Mas todos os dias da nossa vida, vamos lembrar que o nosso Jesus está presente, né? Aí um remédio, um socorro está em Jesus Cristo, nosso Salvador, né, pessoal? Então, no verso 15 aqui no final, Jesus se retirou porque eles queriam pegar Jesus para colocar lá no trono, a fazer ele de rei. Mas ainda não era o momento e não era daquela forma. Graças a Deus, né, pessoal? E então é essa palavra que o Senhor deu para a gente hoje, né? Deus abençoe seu dia, seu trabalho e vamos dar graças a Deus em tudo, né? Não vamos esquecer disso. Vamos falar para o Senhor Jesus, faz parte da minha vida, Senhor Jesus. No comer, no beber, no vestir, em todas as áreas da minha vida. Faça parte, Senhor Jesus. E pronto, né? A gente entregando tudo na mão do Senhor Jesus, a gente fica aliviado. Para que a gente vai ficar carregando fardo? Sendo que Ele pode carregar para a gente, né? Deus abençoe. Um abraço. A paz de Jesus Cristo, justo Cordeiro.